Olá, o tema é ácidos nucleicos e síntese de proteínas. Um tema muito importante, facílimo de ser compreendido, tendo como base, em primeiro lugar, os genes e as características. Genes, DNA e informação. É fundamental frisar nesse contexto que o DNA porta informação. E a informação do DNA está ao longo dos seus nucleotídeos, ao longo de suas bases nitrogenadas. E com essa informação é possível que o gene comande, oriente a síntese de proteínas. Esse é o primeiro ponto que tem que ser marcante, enfatizado ao se iniciar esse assunto. Em seguida, é preciso dizer como é que isso é executado, como é que o DNA executa o seu comando. Não diretamente, mas por meio de intermediários. Isso nos remete à ideia do código genético. O código é uma série de normas que regem a produção de proteínas. E desse código fazem parte diversas estruturas, diversas instâncias, começando pelas trincas de bases que estão presentes no DNA. Cada trinca de base, A, T, T, C, G, C, corresponde a um códon. O códon é um trecho do código que deve ser corretamente interpretado e que resulte na síntese de proteínas. E esses códons, temos uma tabela nesse assunto que revela quais são os códons que o DNA possui e que são passados para o RNA mensageiro, lembrando que no RNA a molécula não tem timina, e sim uracila, que substitui a timina presente no DNA. Então, a tabela de códons consta com uracilas, citosinas, guaninas, mas não timinas, o que quer dizer que esses códons pertencem ao RNA. Pois bem, feito isso, é preciso entender que quando ocorre a síntese de proteínas, esse código genético implica na produção de um RNA mensageiro a partir do DNA. Esse RNA mensageiro é produzido por meio de um processo cujo nome não pode ser esquecido. O processo chama-se transcrição. O DNA transcreve sua mensagem para o RNA mensageiro. O nome já diz, RNA mensageiro. Ele é o mensageiro que vai carregar para frente a mensagem do DNA. Portanto, esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, ou se for uma célula procariótica, já está no citoplasma. Depois ocorre a síntese dos RNAs ribossômicos, e o ribossomo vai ser um participante fundamental na leitura do RNA mensageiro, e depois ocorre também a síntese dos RNAs transportadores, que são, como o nome já diz, transportadores de aminoácidos, que vão ser encadeados um ao lado do outro por ligação peptídica ao longo da síntese proteica. Portanto, esse código genético funciona com uma série de estruturas, o DNA comandando a síntese de um RNA mensageiro, de RNAs transportadores, de RNAs ribossômicos, e aí tem que haver a leitura desse RNA mensageiro por um ribossomo, que vai deslizando ao redor, ou ao longo do RNA mensageiro, o que resultará na síntese de proteínas. Um ponto importante a ser destacado nesse momento é como ocorre a síntese de proteínas em uma célula eucariótica. Relembremos que a célula eucariótica é aquela que é dotada de uma carioteca, que separa o conteúdo do material genético do restante da célula, do seu citoplasma. Portanto, há que haver um processo de compreensão certa aqui de como é que o RNA mensageiro vai atuar no citoplasma se ele é produzido no núcleo. Então, é fundamental entender que a produção do RNA mensageiro ocorre no núcleo, do ribossômico também, dos transportadores também. Então, eles têm que ser, de algum modo, têm que ser capazes de cruzar as fronteiras do núcleo e atingir uma outra localidade, que é o citoplasma. Isso é feito, possibilitado pela existência de poros nucleares que permitam que esses RNAs cruzem as portarias das fronteiras, os postos de investigação, e vão até o citoplasma. Na verdade, os RNAs que são produzidos lá dentro do núcleo, pela transcrição do DNA, eles têm que ser processados primeiro. Não é um RNA bruto que sai do núcleo, que vai para o citoplasma. Ele é processado e, após esse processamento, ele é conduzido ao citoplasma, onde participará da síntese proteica, sendo lido por um ribossomo, que atrai os transportadores, que une lá são unidos os aminoácidos e resulta a cadeia polipeptídica ou a proteína.
A leitura do RNA-M pelos ribossomos tem uma coisa muito importante. Como é que o RNA faz isso? Como é que o ribossomo faz isso? Ele vai se deslocando ao longo do RNA. É como se fosse uma leitura óptica, que vai lendo cada mensagem e transcrevendo o teor de cada mensagem. O que é o teor de cada mensagem? Qual é o aminoácido que vai ter que ser colocado naquele local? Então, existe um códon de RNA-M, vem o RNA transportador correspondente, se encaixa com o seu anticódon lá no códon e fala, eu sou ácido glutâmico. Pronto, isso, o significado desse códon é ácido glutâmico. O do outro, lisina. O outro assim por diante, até resultar na cadeia polipeptídica. Portanto, esse é um processo, esse é um tema muito relevante no sentido de compreender como é que funciona a ação gênica e como é que ocorre o processo do código genético resultando na síntese de proteínas.